quer ter oportunidade, não gostaria de ser negociado por empréstimo ou qualquer outra forma. Ele quer provar que ele tem condições de ficar nesse elenco. O que você viu hoje prova que ele tem condições ou você ainda está com a pulga atrás da orelha? Olha, William, ele demonstrou essa vontade que você colocou aí nas suas palavras em campo. Ele realmente ele está querendo acertar. Ele sabe que é uma oportunidade muito boa para a carreira dele ir bem no Flamengo. E ele tem condições de ficar no elenco do Flamengo, na minha opinião. Agora, ele precisa ser, de novo, aquele Michael do Goiás. E convenhamos que agora ele está num clube diferente, num elenco diferente, com uma proposta de jogo muito diferente. E ele, de fato, tem encontrado dificuldades. Ele hoje lutou muito... No Flamengo ele nunca foi, né, João? No Flamengo ele não teve... Talvez nenhum momento no início, de Michel de Goiás, né? Talvez ali no início, com o Jorge Jesus, que foi o treinador que pediu a contratação dele. Eu me lembro que ele fez um bom jogo contra o Fluminense, fez até o gol da vitória, numa arrancada do Gabriel. Ele dava sinais de que poderia dar certo. Mas aí veio a pandemia, o Jorge Jesus foi embora, chegaram o Domi, chegaram o Rogério, e nas oportunidades que ele teve, realmente a coisa não aconteceu. E hoje, novamente, ele manteve o padrão da temporada passada, lutou muito, se esforça, mas ele não consegue render aquilo, até porque foi um jogador caro, um investimento de 7,5 milhões de euros, era um jogador valorizado, muito pretendido, né, na época da contratação por vários times. O Flamengo fez a contratação e isso também pesa bastante. Agora, ele hoje, mais uma vez, não aproveitou a oportunidade numa competição de um nível técnico baixo contra um adversário muito limitado, tanto é que o Flamengo vem jogando com a sua equipe sub-20, com alguns jogadores um pouco mais experientes e não vem encontrando dificuldades. Hoje pegou o Macaé, venceu por 2-0, com os reforços, digamos assim, do Michael, do PP, que fizeram parte do grupo principal do Rogério Ceni, que conquistou o Campeonato Brasileiro. O Hugo Moura, que estava emprestado ao Curitiba, jogou e inclusive foi muito bem. O restante foram realmente garotos. E o destaque da atuação do Flamengo, sem dúvida alguma, os laterais. Eles estão pedindo passagem. Mateuzinho e Ramon, eles estão no ponto para se tornarem os laterais reservas imediatos do Flamengo. O Mateuzinho, na minha avaliação, deve ser o reserva imediato do Rafinha, que deve estar chegando, a negociação está em andamento, e o Ramon deve ser o reserva imediato do Felipe Luiz. Os dois laterais, muito bem, chamando a atenção, principalmente pela qualidade do cruzamento. O Rodrigo Muniz, que fez 2 gols hoje na vitória, acabou se beneficiando disso. O Ramon desde o ano passado, né? Não tem exato. novidade. Eu acho que o Ramon já devia ter sido o reserva ano passado. O Mateuzinho também é um jogador que vem crescendo. E essa é a vantagem de você ter um timaço como o do Flamengo. Você tem muitos jogadores de alto nível que dão sustento à equipe e, eventualmente, o jogador mais jovem pode ter tempo para conseguir desenvolver o seu futebol. E eu acho que isso vale também para o Michael. Porque eu vejo 3 opções básicas. Uma, na verdade, nem existe, que seria uma proposta de alguém pelo Michael para o Flamengo ter lucro ou para o Flamengo reaver o que gastou, caso ache que o jogador não vai deslanchar. Essa é uma opção. A outra opção é dar tempo ao jogador, porque o Flamengo pode se virar muito bem sem ele, com os outros atletas que tem, e fazer o time jogar bola de qualquer jeito. A terceira opção é você queimar o cara porque jogou mal contra o Macaé. Vou me livrar, não serve mais. Essa me parece a mais maluca e sem nexo. Então essa não é uma opção, na minha maneira de ver. Então que se dê tempo a ele e ele que se vire para conseguir repetir o futebol e até evoluir que ele mostrava no Goiás. E esse tempo, Biner, deve ser o Campeonato Carioca, né? O Maurício Souza, que está dirigindo a equipe, enquanto o elenco principal e o Rogério Ceni não voltam, já sinalizou que vai dar exatamente ao Michael esse ritmo de jogo e essa sequência de jogos no Campeonato Carioca. É uma oportunidade realmente que ele tem para mostrar serviço. Ô, João. Sim, sem dúvida. Ô, João, Pode falar, Mauro. dessa sua avaliação, João, o Flamengo passaria a ter aí 2 boas moedas de troca, né? Caso vá atrás de um ou outro reforço pontual aí que o Rogério queira, né? Porque teria 2 jogadores experientes para serem dispensados, né? O Isla e o René, né?
Eu acho que se esses dois aí passam a Exatamente. ser os reservas diretos, esses dois meninos, o Flamengo não vai precisar ficar com esses dois experientes, né? Então, se aparece aí uma oportunidade de mercado, de fazer uma troca, colocando um dinheiro a mais, dependendo da qualidade do jogador que o Flamengo vai buscar, são dois jogadores que eu acho que teriam mercado, né? E bom preço até. Eu não sei, Mauro, se é a ideia do Rogério Ceni. É uma Não, avaliação eu estou dizendo se o Rogério minha, comprasse né, a sua que ideia. vendo Ó, os dois não, jogando, se o Rogério comprasse eu a sua acredito ideia. que eles estão prontos aí para ficarem ali no lugar. Agora, o Rafinha ainda não está acertada a contratação, né, então ele pode não vir, mas a tendência é que venha. Não vindo, o Isla estaria ali como titular, né? Pelo menos o Rogério Ceni indicou isso na conquista do Campeonato Brasileiro. Agora, em relação ao Ramon, que disse o Birner, né, que desde o ano passado mostra um bom futebol, curiosamente, o Mateuzinho teve mais chances que o Ramon. A partir do momento que o Rogério Ceni assumiu, o Ramon praticamente não esteve em campo, teve raríssimas oportunidades e teve menos jogo com o Rogério do que o Mateuzinho. O Mateuzinho, no final, agora entrava no lugar do Isla, aí nos jogos e tal, teve mais chances com o Rogério Ceni. Ô André, quando o Marcos Braz falou é necessário oxigenar o elenco, a gente imagina talvez, sai um daqui, vem outro de lá, mas assim, alguma troca, um empréstimo aqui, aproveita o jogador de lá. Dá pra gente imaginar que esse Flamengo não precisa, então, Rafinha, ok, tá aí, mas não precisa de nenhuma contratação, basta olhar essa molecada e o Flamengo já tem em casa o que precisa para montar um elenco que aguente essa temporada com qualidade? William, mesmo para equipes que são compradoras, né, e o Flamengo, depois que readquiriu o seu potencial de investimento, e é claro, nós estamos falando numa época em que essa parte financeira para os clubes de futebol foi severamente atingida pela conjuntura mundial, por causa do vírus e tudo mais, mas o Flamengo continua sendo, porque as dificuldades se apresentam para todos, e aqueles que fizeram as coisas bem feitas nos anos anteriores, evidentemente estão numa posição melhor do que os que não fizeram, e o Flamengo as fez. Então, o Flamengo continua sendo um clube que investe no seu elenco, então logo a normalidade retorne, e a gente infelizmente não tem como fazer alguma ideia de quando isso vai acontecer, um clube como o Flamengo estará, pelo menos aqui no seu setor, Brasil, América do Sul, na posição privilegiada que ficou clara para todo mundo durante a temporada de 2019. Mesmo para essas equipes, não existe notícia melhor do que aquilo que o João disse. O fato de estarem surgindo nas categorias de base jogadores que têm qualidade técnica, têm compostura, têm, talvez, tomara, cabeça para construir a sua vida dentro de um lugar como o Flamengo, com o tamanho da pressão que eles terão de enfrentar, para quem sabe um dia seriam substitutos dos jogadores que atualmente atuam nas laterais. Então essa já é uma grande notícia. Está aí, se tudo der certo, um futuro, entre aspas, garantido, porque o futebol não oferece garantia de nenhuma maneira e em nenhuma situação. Mas são boas notícias. Isso faz com que o clube não se sinta pressionado para ir ao mercado e trazer como se sentiu durante 2019, né? A gente sempre usa esse exemplo aqui. Quando o Felipe Luiz e o Rafinha não podiam jogar por qualquer circunstância, o Flamengo sentia muito. Os substitutos não só não estavam à altura, como levavam a um declínio técnico quando jogavam. Aliás, no jogo em que o Michael, se não me engano, eu não me lembro exatamente da escalação do Flamengo, mas no jogo que o Michael pelo Goiás fez uma ótima partida e talvez ali tenha colocado uma semente bem importante na sua futura contratação, o espaço entre o lateral direito e o zagueiro do Flamengo foi muito bem utilizado. A única maneira de atacar o Flamengo durante aquele Campeonato Brasileiro foi por ali. Então, existem aí os indícios de que era necessário melhorar e se reforçar nessas posições. Agora, talvez isso não seja verdade. Talvez também esses jogadores não sejam para uso imediato, mas eles já estão aparecendo. Eu acho que a volta do Rafinha é muito interessante pelo conhecimento que ele já teve do clube durante uma temporada histórica, pelo que ele representa em termos de experiência, a contribuição técnica, óbvio, que ele pode dar. Mesmo que a substituição a ele com o Isla seja muito menos problemática do que era em 2019. Mas é importante sim, o Braz usou o termo oxigenar, né? Eu acho que aí ele está falando de renovação, evidentemente, porque os jogadores vão ficando mais velhos e alguns deles provavelmente não poderão fazer o que vem fazendo durante mais muito tempo. E também
um estímulo da competição interna, né? Gente com fome, porque esse grupo é um grupo ganhador. O Rogério disse, né? A TV do Flamengo mostrou uma parte da conversa do Rogério com os jogadores antes da última partida, embora o São Paulo tenha perdido para o Flamengo. Ele falava assim, vocês já ganharam, né? Já ganharam tudo. Agora, vocês querem ser conhecidos como alguém que ganhou uma vez ou jogadores que ganharam durante uma era? E todos ali responderam. É claro que em todos os vestiários isso existe, o Flamengo perdeu esse jogo, né? Eu não estou supervalorizando esses momentos, mas eu acho que tem que fazer parte do planejamento das pessoas que tomam decisões, construir uma era, e não apenas um time vencedor por pouco tempo. Olha, eu tenho só mais 3 minutinhos de programa, coisa rápida aqui, eu quero ouvir de vocês o seguinte, vamos lá, primeiramente... Que apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.